Bom dia, pessoal. Gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje sobre a prosperidade. A prosperidade é esse estado de abundância e de conexão natural com tudo que a gente necessita para se desenvolver. E segundo Bert Hellinger, a facilidade ou a dificuldade para se alcançar esse estado de abundância, esse estado de conexão com tudo que a gente necessita, está diretamente relacionada à qualidade da relação, da nossa relação com a nossa mãe, principalmente em relação à gestação e à fase da primeira infância. Então, segundo os estudiosos do comportamento humano, essa fase em que a criança se desenvolve em conexão com a mãe, é onde a criança desenvolve um estado de abundância e de se nutrir, de receber tudo o que ela precisa para se desenvolver, fisicamente, emocionalmente, e psiquicamente. Então, essa fase é muito importante, porque dependendo do que foi vivenciado pela criança e pela mãe, nesse período da vida, isso vai facilitar ou dificultar o nosso acesso, a nossa capacidade de manifestar essa abundância e, consequentemente, a prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo só das questões que estão relacionadas ao dinheiro e à competência para desenvolver a vida financeira, desenvolver a vida material. Falo também de uma abundância e de uma prosperidade que tem a ver com atributos relacionados ao afeto, à capacidade de receber e de dar amor, saúde, esse estado de plenitude, esse estado de completude, de autorrealização. Isso também a gente pode olhar como atributos importantes e que fazem a gente acessar e se sentir prósperos. Então, para Bert Hellinger e para muitos estudiosos, essa fase em que a criança se desenvolve em conexão com a mãe, e por simplesmente ter recebido a vida da mãe, todos nós, na infância, somos portadores da possibilidade de acessar essa abundância e de acessar essa prosperidade, porque a gente recebe dela a vida, que é a maior das forças, e depois a gente recebe cuidados, a gente recebe nutrição, a gente recebe afeto. Então, em função de todo esse desenvolvimento, é que a gente vai construindo essa capacidade de manifestar a prosperidade na nossa vida. Acontece que essa fase é uma fase muito delicada, porque a criança na infância, ela sente e percebe tudo com muita sensibilidade. E as situações, às vezes, que podem parecer pequenas e simples, podem gerar internamente numa criança em relação com a mãe um impacto muito forte. Então, é importante a gente se questionar sobre a nossa história, sobre o que aconteceu nessa fase, porque em função desse momento da vida, da nossa chegada, de tudo que aconteceu ali com a nossa mãe, principalmente, e conosco em relação a ela, a gente vai conseguir desenvolver de uma maneira mais fácil ou de uma maneira mais exigente essas questões relacionadas à prosperidade, tá? Então, dia 21 agora de junho, nós vamos estar iniciando, sob a coordenação da Mônica, uma jornada sistêmica da prosperidade, movendo-se para o mais. Nessa jornada, a gente vai identificar que histórias, que questões ocultas nós trazemos nesse nosso desenvolvimento de primeira infância, que questões são nossas e que questões são do nosso sistema que fazem com que a gente bloqueie essa capacidade de manifestar naturalmente a prosperidade na nossa vida, porque é um atributo que todos nós recebemos, porque simplesmente pelo fato de receber a vida, nós recebemos a competência para ser prósperos, para sermos prósperos. Essa jornada vai nos ajudar a identificar que situações nossas do nosso desenvolvimento ou que situações estão relacionadas à nossa relação com a mãe, ou a situações que o nosso sistema traz em relação à facilidade ou à dificuldade de manifestar essa prosperidade e esse sentido de abundância financeira, material, de afeto, de saúde, física e emocional. Então, nessa jornada, a gente vai estar identificando esses fatores e a gente vai estar, através de movimentos sistêmicos e através de outras técnicas que a Mônica vai utilizar, nós vamos estar trabalhando esses bloqueios, essas dificuldades que fazem com que a gente não acesse e manifeste esse estado de prosperidade na nossa vida. Então, vão ser 4 encontros online pelo Zoom, ao vivo, inicia-se no dia 21 de junho, das 19 às 22 horas, podendo se estender um pouquinho,
Depois a gente continua o trabalho no dia 28 de junho, também no mesmo horário, à noite, e depois os outros últimos encontros vão ser em julho, no dia 12 de julho e no dia 26 de julho. Então, vai ser uma jornada online com a Mônica Mor, na qual a gente vai estar olhando para essas questões que são nossas, que são do nosso desenvolvimento ou que são do nosso sistema. Mas, segundo Bert Hellinger, a principal questão relacionada à facilidade ou à dificuldade de manifestar essa prosperidade na vida é a qualidade do laço com a nossa mãe, tá? E no encontro a gente vai vivenciar uma série de histórias, de situações ocultas, de memórias, que vão trazer questões relacionadas ao que aconteceu conosco, o que aconteceu com a nossa família lá atrás. E quando a gente trabalha essa questão da prosperidade, a gente tem visto muito uma série de outros desdobramentos que também acabam gerando empecilhos e gerando dificuldades para se manifestar essa leveza e essa prosperidade de um jeito presente e leve. Uma delas são as crenças. Quando num sistema familiar existem muitas crenças em relação ao dinheiro, em relação à abundância, em relação à facilidade de acessar recursos, crenças positivas ou crenças negativas, principalmente as crenças negativas. Quando um sistema traz muitas crenças, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, coisas desse gênero, a gente pode tender a comprar essas crenças e a seguir de uma maneira oculta e secreta essas crenças do sistema. Então, nesse trabalho, a gente vai poder estar identificando crenças, a gente vai poder estar identificando situações de falência ou de dificuldade com o trabalho, de gerar ganhos financeiros a partir dos dons, dos talentos, enfim, uma série de histórias que a gente vai poder lidar e trabalhar no sentido de identificar de onde que estão vindo esses bloqueios que fazem com que eu não acesse esse dom natural de ser próspero, tá? Crenças limitantes, situações em que lá atrás, no nosso sistema, ou os nossos pais, ou os avós, ou alguém no sistema teve perdas, ou alguém entrou em falência, ou alguém teve muita dificuldade, alguém que era muito talentoso e que não conseguia ganhar a vida com esse talento, não conseguia se desenvolver financeiramente a partir do que sabia fazer, situações que envolvem tanto a exploração, o ser explorado ou explorar o trabalho do outro, isso mais no sentido financeiro e material. Então, é uma série de histórias que a gente vai poder estar identificando, uma série de situações que vão poder vir para a nossa consciência, para que a gente possa dar um passo aí e desbloquear essas situações que fazem com que a gente não acesse naturalmente o nosso dom da prosperidade, que é um dom que todos nós recebemos no mesmo momento em que a gente recebe a vida, e que depois a gente recebe todo esse... Se a gente está aqui adulto, a gente recebeu nutrição da mãe, a gente recebeu cuidado. Então, Bert Hellinger diz que é preciso aceitar a nossa história com a nossa mãe assim como foi. E o que me falta, eu preciso construir a partir de mim mesmo. Então, a gente recebeu tudo. E essa prosperidade, ela vem muito em função da gente identificar o que nós estamos cobrando ou o que nós ainda estamos esperando, principalmente da mãe. Ou situações, histórias que a gente está olhando no nosso sistema e que estão fazendo com que a gente paralise esse fluxo de força que faz com que a gente possa utilizar os nossos atributos, os nossos talentos e a nossa força para desenvolver algo que faça com que a gente se sinta realizado, que faça com que a gente possa gerar os recursos financeiros e materiais que a gente precisa para poder estudar, viajar, ampliar a nossa capacidade de se relacionar e de estar no mundo, e toda essa potência que um ser humano é e traz, mas que em função da história, e muitas vezes essas histórias, essas questões estão no nível inconsciente, a gente não tem clareza, principalmente as situações que aconteceram na gestação e na primeira infância, são conteúdos que estão muito inconscientes, muito inacessíveis, e que num campo de cura, onde se trabalha um tema específico, sob a coordenação de alguém que tenha competência para abrir esse campo e nos ajudar a olhar para essas histórias, nesses campos a gente consegue acessar essas questões ocultas e a gente consegue, de certa forma, integrar e liberar a energia contida a partir da compreensão e da consciência que a gente adquire. Então, vai ser uma jornada pessoal online de 4 encontros, começa no dia 21 agora, as inscrições são feitas comigo, tá? Eu vou deixar depois aqui os dados para vocês poderem fazer a inscrição. Vai ser uma jornada online, a jornada
sistêmica da prosperidade, movendo-se para o mais, 4 encontros online pelo Zoom, onde a gente vai estar trabalhando incessantemente essas questões que possam nos levar a esse desbloqueio e ao acesso a essa abundância e essa prosperidade que é natural a todo ser humano, tá? Então, até a próxima e a gente se encontra.